A cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação Empresarial de Viana do Castelo aconteceu no dia 26 de janeiro, pelas 18 horas, no Castelo de Santiago da Barra, em Viana do Castelo. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa simpática e cordial presença nestas magníficas instalações. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e da CIM, Comunidade Intermunicipal do Alcominho, o Sr. José Maria Costa. Cumprimentar também o representante do Ministério da Economia, o Dr. Pedro Matias. Cumprimentar também a Digníssima Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, Doutora Flora Silva, cumprimentar os deputados eleitos pelo ciclo de Viana do Castelo, cumprimentar também os presidentes e vereadores que aqui estão presentes, nomeadamente eu vislumbro aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Barca, o Dr. Vassal, que também é com muito apreço que o vejo aqui, cumprimentar também o Sr. Delegado Regional do Norte do IFP, o Dr. César, cumprimentar as demais autoridades, o Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e todas as outras escolas que também dele aqui de alguma forma parecem representadas, cumprimentar também a CCP, a CIP e todos os dirigentes do associativismo empresarial, não só do Norte de Portugal, mas também da Galiza e de saúde também aqui, vivamente os meus colegas da Confederação Empresarial de Pontevedra, o Presidente Luís Novoa, que aqui também está presente. Os dirigentes das entidades sociais, culturais e desportivas aqui presentes também, diretores, representantes da comunicação social, os caros associados, caros amigos e ilustre comunicação social. Mudam-se os tempos, mudam-se as circunstâncias, mas neste caso a vontade permanece. A vontade de servir, a vontade de desafiar, a vontade de empreender, a vontade de crescer continua cá, revigorada e estimulada pelas circunstâncias atuais. Tomar a decisão de continuar, pese embora as dificuldades de um ciclo económico ou social pouco favorável, só foi possível pela determinação e vigor que se sente para liderar um projeto desta natureza. Foram tempos muito difíceis, continuam a ser tempos difíceis, mas essa é a dificuldade que me move. Os colegas que me acompanham desde sempre são cúmplices nesta caminhada. Eu recordo aqui o Dr. Secundino, o engenheiro Canão, desde há 9 anos atrás, continuamos pedra e cal nos destinos desta entidade. Aqueles que hoje se nos associam saberão estar à altura também das dificuldades. Para eles, a primeira palavra de agradecimento por aceitarem partilhar este desafio. Um desafio que, com a vossa ajuda, será estimulante, será certamente vibrante. Acredito muito em vocês, sei do que são feitos. Eu diria que temos gente. E aproveito aqui para falar de casos muito em particulares, quer o engenheiro Pimenta, quer o Dr. Filipe Lopes, antigos presidentes de outras associações empresariais daqui do Distrito, que também estão unidos em torno da causa, e neste caso, em prol do associativismo em Viana do Castelo. A nossa associação soube, nos últimos anos, conciliar a tradição, o respeito e valores que 162 anos de história conferem com a inovação e a inquietude características da juventude. A nossa imagem corporativa, representada pelo Mercúrio, deus da mitologia romana, patrono do comércio e da fortuna, inserido na vela de um navio, numa posição dinâmica de corrida, de ligeireza, numa alusão à história de Viana e aos empreendedores que fizeram do comércio marítimo, na altura, o motor de desenvolvimento da cidade. Espelha fielmente esta realidade. Continuamos a inovar na tradição. A tradição, como referi, cultiva-se, respeita-se. Podemos, neste momento, afirmar que a grande parte do espólio desta entidade está classificado e recuperado. Ele é o símbolo vivo da vida da nossa associação, que se confunde com a história de Viana do Castelo dos últimos 162 anos. Um grande bem-aja a todos aqueles que me antecederam e escreveram páginas brilhantes desta instituição, que é, relembro, a quarta mais antiga do país, 162 anos de plena atividade. É nesta amálgama de experiências que se fundou também o nosso Conselho de Honra. É aqui também hora de passar o testemunho, de renovar, conservando o legado. Agradeço ao Adelino Veloso, figura ímpar da nossa associação, a forma como conduziu este Conselho no último mandato. Muito obrigado, caro amigo. Uma associação empresarial só faz sentido se cumprir os objetivos para que foi criada. A nossa carta fundacional é clara. Fundada a 8 de junho de 1852, a Associação Comercial em Viana do Castelo, eu não vou ler, o Dr. Horácio já fez o favor de ler aqui o objeto da carta fundacional, mas nela é claro o propósito de servir e estar em prol da comunidade e da classe empresarial. Eu diria que este foi o propósito dos 25 ilustres vienenses que se reuniram no 8 de junho
de 1852, criando os primeiros estatutos desta associação. Estatutos estes que viriam a ser sancionados por decreto real, publicado a 8 de dezembro do mesmo ano no Boletim do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, assinado pelo então Ministro Fontes Pereira de Melo, e se encontra depositado na Biblioteca Nacional. Excelentíssimos senhores, esta é de facto a nossa cartilha, diria sempre foi a nossa cartilha. Daqui não desviremos um milímetro. Esta bandeira carregamos-la com muito gosto e honra há 162 anos. Continuaremos a trilhar empenhadamente o caminho que nos foi legado. Sempre estivemos com as empresas. Aliás, como constatamos pelo objeto dos estatutos, a única razão para a existência da associação e para estarmos aqui hoje, reunidos. Este é um espaço que é nosso, que defendemos intransigentemente, numa altura em que falar de PMEs é giro, interessante e está na moda. Esse discurso pertence-nos por direito próprio. Nós somos as empresas. As empresas, as nossas empresas, são as empresas de aqui, de Viana, de Cerveira, de Caminha, de Cora, de Valença, são as empresas do Alto Minho, que conhecemos de sempre. Conhecemos-las porque elas têm um rosto, têm uma família por trás. Muitas já não são de hoje, já vêm dos antepassados. Têm um legado que nos orgulha a todos. São estas empresas, as nossas, que com as dificuldades que todos conhecemos, vão mantendo a sua atividade, muitas vezes acumulando prejuízos no exercício, mas que vão continuando com a injeção de capitais próprios dos seus proprietários. São estas empresas que vão mantendo os postos de trabalho, sendo o sustento de muitas famílias da região. São estas empresas que se preocupam com os colaboradores, muitos deles já sendo amigos, cujos pais muitas vezes também já por lá passaram. São estas empresas que investem na região e que ganham e que aqui pagam os seus impostos e gastam os seus lucros. Cumprem aquilo que para nós deveria ser elementar. Os impostos devem ser pagos onde o dinheiro é ganho. Daqui a minha homenagem a todos os empresários. Muitos deles estão aqui nesta sala, certamente, que aqui pagam os seus impostos e contribuem para a riqueza da região. A Associação Empresarial, nos seus longos anos de história, sempre teve uma participação ativa na comunidade, uma participação interventiva. Nos tempos da monarquia, já na altura, e como aqui foi referido também pelo digníssimo Presidente da Assembleia, através da envio de delegações emissivas à capital do Reino, se reclamou a construção da linha férrea do Porto a Viana, mais tarde a sua continuação para norte, obras do Porto de Mar, a conclusão da estrada principal para Ponte Lima, a eletrificação da cidade, entre tantas outras. Nos tempos mais recentes, como sabem, estivemos na primeira linha na reivindicação da requalificação da linha do Minho, na defesa da manutenção da linha Porto Figo, na gestão das portagens. A região sabe que pode sempre contar connosco. Estas coisas não se conseguem certamente sozinhos. Fazem-se de muitos e com muitos. Os nossos parceiros têm sido fundamentais. A Secotrans, que eu quero aqui referir como primeira associação transfronteiriça no espaço europeu, onde estamos conjuntamente com a AEMIN, e saúde aqui o Presidente António Marcos também, a Confederação Empresarial de Pontevedra, a Confederação Empresarial de Ourense e mais recentemente também a AEP, que saúde aqui o seu Vice-Presidente, também, é um bom exemplo do que fizemos e queremos continuar a fazer. A CEVAL, Confederação Empresarial do Alto Minho, lançada há 14 anos e que hoje serve de modelo para a organização territorial do associativismo em Portugal, mas fomos mais longe, amadurecemos e neste momento somos confederação, que pretende aglutinar todos os agentes associativos ligados à economia regional. Pretendemos, a exemplo do que acontece em Espanha, criar uma estrutura que responda a uma voz pelo tecido económico regional nas suas mais diferentes atividades. Também aqui estamos a ser pioneiros no associativismo de cariz regional. E posso-vos adiantar já, que também já fazem parte, para além das associações empresariais que todos conhecemos do âmbito do comércio e empresas em geral, também uma associação de turismo, uma Aturminho, recentemente criada, e uma associação florestal. São os primeiros passos neste sentido da criação da verdadeira Confederação Empresarial do Alto Minho. A adesão à CIP constituiu uma referência indelével também no nosso percurso. É com muita honra que integramos a equipa liderada pelo Presidente e amigo António Saraiva, que ia aproveitar para saudar, mas que a última hora não pôde estar. Aliás, ele está retido em Santa Maria da Feira com o seu Ministro Paulo Portas. O trabalho que tem feito na liderança da maior entidade patronal do país. O António Saraiva é, de facto, um exemplo de resistência, até pela doença que teve, e que soube ultrapassar, com muito esforço e mérito, o espírito de sacrifício e dedicação à causa. Os nossos parabéns também para ele, enquanto Presidente da Confederação. As parcerias com os municípios, em particular com Viana do Castelo e com a Cima Alto Minho, deverão continuar a nortear a nossa atuação na valorização do nosso território. Recordo aqui algumas parcerias de êxito e sucesso com a Câmara Municipal de Viana, o Finicia, a regeneração urbana que o fizemos também com a CIP, esteve cá também na altura o Presidente,
o atendimento a empresários, que vamos fazendo também com outros municípios, e os demais projetos que vamos tendo sempre com toda a comunidade e muito em particular com a colaboração sempre atenta que temos tido com os municípios da nossa zona de ação. Participamos no Conselho Geral do IPVC, dos agrupamentos de escolas, estamos na comunidade portuária, na Viana Festas, na CCP, em fundações, em todas elas damos o que temos, a nossa competência e boa vontade. Excelentíssimos senhores, como já afirmei aqui, depois de muita ponderação, a atual conjuntura económico-social exige muita dedicação e sacrifício. Entendi que deveria apresentar um novo mandato. Tendo cumprido já 2 mandatos enquanto Presidente desta instituição, a candidatura a um 3º mandato é determinada pela necessidade de dar continuidade a um projeto iniciado há 6 anos atrás. Depois, no 1º mandato, termos aproximado a instituição dos seus associados e aberto a mesma à comunidade envolvente, no 2º mandato, a equipa por mim liderada ter consolidado o prestígio da Associação junto dos parceiros nacionais e internacionais, importa agora, num novo mandato, reforçar o apoio ao tecido empresarial local e regional. Sob o lema mais empresas, mais emprego, mais desenvolvimento económico e social, iremos pautar certamente a nossa atuação. As empresas de cariz familiar, aquelas que compõem a base maioritária dos nossos associados, são o pilar da sustentabilidade económica, contribuindo para a criação de muitos postos de trabalho e, consequentemente, gerando riqueza tão fundamental para a região e para o país neste momento delicado. Sabemos que só criando riqueza será possível praticar políticas sociais e ambientais que a todos nos são muito caras. Apostamos num período em que a prioridade das políticas públicas locais e nacionais devem ser direcionadas para as empresas. O nosso compromisso é com a competitividade, desenvolvimento e emprego na região. Consideramos o Alto Minho como sendo um local de excelência para a atração e fixação de investimentos estruturantes e de talentos para a geração de novo empreendedorismo sustentável, resultando da necessidade de criar e de gerir um inovador processo de desenvolvimento económico regional, com foco no fomento do empreendedorismo inovador, na conectividade, na competitividade empresarial, nomeadamente através da atração de investidores com valor acrescentado para a economia regional, no aumento dos índices de competitividade e produtividade das empresas, no melhoramento da qualidade dos espaços e serviços de acolhimento empresarial, no aumento da atratividade da região, na geração de emprego qualificado e fomento do empreendedorismo. Desta forma, consideramos fundamental também o apoio à internacionalização e à captação de investimento. O crescimento da nossa economia, a economia do Alto Minho, passa inevitavelmente pelo aumento da nossa capacidade exportadora e pela renovação do nosso tecido empresarial. Neste sentido, será necessário um acompanhamento das questões associadas à internacionalização, no sentido de potenciar a eficácia das estratégias de internacionalização das empresas da região através da definição de algumas prioridades, nomeadamente parceria com os municípios através da CIM, no apoio à internacionalização e captação de investimento com vista ao aproveitamento de sinergias entre os diferentes organismos públicos e ao reforço da eficácia da diplomacia económica. Recordo que já o estamos a fazer num ciclo de conferências que vamos iniciar pela CIM, onde vamos ter cá 8 embaixadores de diferentes países europeus e não só, portanto, também da Sul-América e da América do Sul, no sentido de potenciarmos, em conjunto com os municípios, portanto, este processo de atração, captação de investimento e internacionalização da nossa economia. Criação de uma rede de contactos ativada na base dos alto-minhotos expatriados e nas comunidades portuguesas e estrangeiros, que, trabalhando em coordenação com a rede de diplomacia económica, apoiará a internacionalização das empresas portuguesas, neste caso da região, e na direção de investimento. Fomento da Academia da Internacionalização. Permitirá certificar as PMEs ainda não exportadoras como empresas com potencial de exportação, dando-lhes assim acesso simplificado a um programa de acompanhamento integrado e faseado, customizado e em estreita ligação aos vários instrumentos e sistemas de incentivo com vista a maximizar a captação, a capacitação das PMEs em cada fase do processo de internacionalização. Consolidação do relacionamento preferencial com a Galiza, no incremento de apoio à atividade empresarial dos 2 lados da fronteira. Potenciar o investimento comum, assim como o fomento de missões empresariais e mercados de acolhimento favoráveis, a África lusófona e a América Latina. Estamos a trabalhar nesse sentido no âmbito da SECO3, como o anterior Presidente António Marcos bem sabe. Promover o empreendedorismo qualificado, sobretudo em áreas tecnológicas, e avaliar as necessidades de formação dos empresários. Para além disto, consideramos também, para atingirmos o tal patamar da excelência, que é fundamental o reforço do financiamento às empresas. Efetivamente, associada à atual fase do ciclo económico, as condições de crédito encontram-se claramente mais restritivas e as empresas colocam-se dificuldades de liquidez que importará monitorar, por forma a evitar que empresas economicamente viáveis encerrem por dificuldades temporárias a esse nível. As iniciativas neste domínio devem promover a dinamização do recurso a fontes de financiamento junto da banca, indo ao encontro das dificuldades de liquidez para apoiar as empresas nos seus processos
de crescimento e internacionalização. Consideramos também fundamental a promoção da capacidade nacional de produção e aprofundamento do mercado interno, no atual contexto económico-social, a valorização dos produtos nacionais e o consequente aumento da produção e da competitividade das empresas locais, em particular as pequenas e médias empresas, justifica a adoção de medidas que permitam uma crescente sensibilização dos consumidores para a promoção da produção regional, nomeadamente, no nosso caso, através da criação da marca 100% Alto Minho, que foi lançada pela Ceval. Eu queria aqui referir que também já em parceria com a CIM está já prevista a realização de uma grande feira que se designa precisamente 100% Alto Minho a realizar este ano, precisamente para promover e distribuir aquilo que é os produtos do território, portanto, numa base de comercialização e de promoção, para termos escala e dimensão, chegar a outros mercados e apoiarmos, de facto, aquilo que são os valores da nossa terra. Consideramos também fundamental o apoio à revitalização do tecido empresarial. A deterioração do contexto económico e a desalavancagem generalizada da banca veio agravar as fragilidades das empresas, em particular das pequenas e médias, com impacto no aumento da morosidade, dos incumprimentos e do número de insolvências. De uma forma geral, as empresas apresentam uma estrutura financeira desequilibrada, com elevada dependência de terceiros, em particular da banca, e são deficitárias em capitais próprios, possuindo igualmente uma estrutura, muitas vezes, de cariz familiar e pouco profissionalizada. Temos todos que colaborar também neste sentido de capacitarmos as nossas empresas no sentido de as tornar mais competitivas. Consideramos também, nesta estratégia e nesta aposta clara deste mandato, a aposta no comércio tradicional também. O comércio inserido em ambiente urbano tem particularidades que o distinguem do que está inserido em outros ambientes. A gestão da atividade comercial, em contexto urbano, está intimamente relacionada com a cidade onde se insere. Comércio e cidade cresceram lado a lado, sendo aceito pelas generalidades entendidos que se acabam por influenciar mutuamente. A revitalização do espaço urbano central compreende a melhoria, como sabemos, de várias componentes física, socioeconómica, cultural, histórica e política. Direi que, apesar de comprar, raramente ser mencionado pela principal razão para viajar, é, contudo, a mais universal das atividades turísticas. Apesar de não ser o motivo principal da escolha de destinos para a grande maioria dos turistas ou visitantes, a oportunidade de fazer compras influi como fator na escolha dos destinos dos potenciais compradores. Ou seja, as pessoas nunca dizem que vêm por causa das compras, mas acabam sempre por comprar. Portanto, aí o comércio é fundamental na promoção do turismo e na venda daquilo que se chama de produto nacional e território nacional. Por isto, impõe-se, de facto, que haja um apoio à Associação do Comércio Internacional. Já falámos disto várias vezes, da importância de se criar um programa a nível nacional de apoio à Associação do Comércio Internacional. Importa conciliar a experiência dos mais antigos, por razões óbvias, já estão na idade de saírem, como se deve compreender, e terem uma saída íntegra e digna, e ao mesmo tempo conseguirem, de facto, com a experiência e o legado, transmitir isso a uma geração mais nova, que eventualmente o sucessor pode ser o final familiar, e que de facto vem injetar aqui novas tecnologias, vem injetar outras vontades. E julgo que pode ser um processo extremamente interessante se conseguirmos conjugar a experiência, portanto, e o que poderiam ser conselheiros séniores, daqueles que vão retomar o negócio, preservando assim a atividade, preservando assim a identidade da empresa e preservando também a memória coletiva do espaço urbano, porque, como sabemos, muitos espaços são contínuos à história da própria cidade. Apostamos também no incentivo e modernização e promoção conjunta das atividades comerciais, nomeadamente do comércio urbano. Daqui passava claramente também a importância da regeneração urbana. A regeneração urbana, que nós estamos a trabalhar em parceria com o município no âmbito também do projeto da CIP, vê-se como uma opção estratégica, uma política integrada, uma oportunidade de investimento multidisciplinar envolvendo variedíssimos agentes e valências, uma oportunidade de criar emprego, gerar negócios, rentabilizar estruturas existentes que se encontram subaproveitadas e viabilizar investimentos. Defendemos um modelo integrado de regeneração e revitalização de espaços urbanos que no curto prazo permita a resolução de problemas de edificado e a médio e longo prazo permita a revitalização dos espaços intervencionados de forma a atrair e fidelizar novos habitantes e dinamizar a competitividade social e económica. Finalmente, investimentos infraestruturais. Numa altura em que falar de investimentos estruturais é quase tabu neste país, não devemos ter as dores de parte dos outros. Ou seja, esta região foi, nos últimos anos, em termos relativos ou percentuais, aquela que mais cresceu no seu volume de exportação. Isto significa que, com um erro ou outro, como é normal, os investimentos que aqui foram feitos foram bem feitos, de regra geral. Têm contribuído para o aumento das exportações, para a criação de riqueza. Por isso, mais do que ninguém, temos condições de continuar a reivindicar a conclusão de alguns investimentos
que todos nos dizem muito e que podem, de facto, ser muito dinamizadores para a economia regional. E falo aqui do processo que tem sido bem conduzido da modernização da linha do Minho, dotando-a de condições que favoreçam o transporte de passageiros e mercadorias no espaço regional, transfronteiriço e também europeu, desbloquear os constrangimentos ao desenvolvimento das operações portuárias no Porto de Mar de Viana do Castelo. Eu tenho pena, portanto, do Porto de Mar, juntamente com Lisboa, mas Lisboa por razões que têm a ver com o aparecimento o aumento de Setúbal, foi o único que cresceu em volume de mercadorias este ano, contrariamente aos outros portos portugueses que têm subido. Portanto, é preciso, de facto, tomar aqui decisões e a melhoria das acessibilidades ao Porto, o incremento dos meios de elevação e a execução dos acessos rodoviários podem ser, de facto, uma resposta interessante. Eu sei que isto está a ser tratado, mas urge, de facto, que estas coisas sejam feitas para, de facto, na nossa opinião, tirarmos as dúvidas de uma vez se temos Porto de Mar em condições ou não temos, portanto, e ser um desígnio de desenvolvimento da cidade. Ligações rodoviárias. Importa também a conclusão da A28 até Valença. Foi feito, falta muito pouco. Eu penso que não devemos ter problemas em reivindicar isto. Da mesma maneira que a ligação da A28 à fronteira da Madalena, a ligação de Cor à autoestrada, a referição dos custos de portagem para forma a corrigir as assimetrias regionais. O assunto não pode estar esquecido. E aqui também, a nível local, a necessidade de relocalização do pórtico de cobrança eletrónica instalado poucos metros antes da saída para a zona industrial do Neiva, permitindo o acesso franco às centenas de trabalhadores que diariamente se deslocam para aquela área industrial e que são obrigados ao pagamento de portagem por uma viagem de poucos quilómetros para Fogo. Portanto, já vai longo o discurso, queria terminar. Caros sócios, caros representantes de entidades aqui presentes, termino como comecei. Contem connosco. De falta de empenho e vontades, nunca nos acusem. Saibamos aproveitar este novo ciclo e chegaremos à tal região de excelência. Muito obrigado.